Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje nós vamos falar aqui sobre mangás. Sim, hoje nós vamos falar sobre mangás, sobre desenho. E é isso que a gente vai falar hoje. Os mangakas com a arte mais feia de todos, ou aqueles traços que você olha e fala: como que o cara conseguiu desenhar isso? Porque realmente precisa muito esforço para desenhar como esses mangakas. E lembrando que eu posso estar falando que a arte do mangá é feia, mas isso não quer dizer que eu não goste do autor, não quer dizer que eu não goste do mangá que ele escreveu. É só a arte que é estranha e tal. E lembrando que essa aqui é a minha opinião, tá? Então não vai ter mangás como Fairy Tail ou até mesmo Tokyo Ghoul, que eu ainda acho a arte bem bonita até. Se bem que Fairy Tail deveria ter entrado aqui nessa lista, porque a arte do começo do mangá era bem feinha. Mas então, vamos começar com esse vídeo aqui e vamos lá. E antes de começar, eu queria que você entrasse no nosso servidor do Discord. Lá eu sempre posto, porque às vezes eu não tô postando vídeo, porque vocês vê, né, o canal tá em ato aí, mas eu tô tentando voltar aí com os vídeos e tal. Tô tentando trazer o máximo de conteúdo aqui, mas toda vez eu acho que o conteúdo fica ruim, aí eu vou lá e excluo o vídeo. Então se esse vídeo aqui tiver saindo é porque eu gostei do vídeo, é isso. Mas então vamos lá. Vamos começar com o mangaka, ou melhor, a mangaka de Demon Slayer ou Kimetsu no Yaiba e tal. Bom, eu tenho que falar que o primeiro toque que eu tive com Kimetsu foi no anime. E vocês sabem, né, que Kimetsu teve uma produção absurda do estúdio Fotable e tal. Então, quando eu fui ver o mangá, eu pensei, caraca, essa autora deve ter traços maravilhosos, deve ser traço de outro mundo, deve ser um novo Berserk. Aí, quando eu abri o mangá, não quando eu abri não, porque eu li por scan. Quando eu passei pela primeira página do mangá, eu fiquei deslumbrado. Eu nem sei se essa palavra existe, mas eu não conseguia descrever o que eu via. Aqueles olhos do Tanjiro, que era duas bolas, dois pontinhos pretos. Aquele, aquele traço realmente pra mim era bem feio. Se bem que hoje eu vejo e eu não acho tão ruim, mas ainda acho um bem ruinzinho, até porque aqueles olhos, os olhos eram o que mais como assim, como eu posso falar? Me distanciavam, porque aquelas bolinhas pretas eu não gostava. Parecia os desenhos que eu fazia no segundo ano. Mas tipo assim, a arte do mangá, ela sim é boa. Ela é muito boa, mas tem algumas partes, o rosto, o cabelo, realmente eu acho que o começo do mangá tem um traço bem feinho. Realmente o mangá ele é bom sim, mas o traço era umas coisas que mais me distanciavam do mangá e tal. Mas lembrando, o mangá sim é bom. E agora novamente, eu revendo, eu até que é legalzinho, até que o traço ele não é tão ruim assim, não é um desastre, mas ainda às vezes é bem feio até. Mas por passar do mangá, né, e tal, o traço ficou bem melhor até e tal. Então, tipo, a autora ela evoluiu o traço do mangá e tal. O próximo que a gente vai falar aqui é o Pozuka Demisio, que é o artista de até várias obras, né, que o Pozuka já desenhou. Mas o que eu quero falar é a obra The Promise no Neverland, que ele faz lá junto com eu não lembro muito bem o nome do autor, né, de Neverland. Mas então, o traço do Pozuka, ele é mais bruto. Se você comparar o mangá com o anime, o traço mais ou menos, o traço do anime, ele é mais leve até. O traço do Pozuka de Miso, ele é mais bruto. Os demônios lá e tal. Então, tipo, a gente pode falar que o traço, ele é meio diferente e tal. Mas eu vou falar, quando eu assisti o anime, porque a maioria desses animes aqui que eu vou falar, não, a maioria desses mangás aqui que eu vou falar, a maioria eu conheci pelo o anime e tal. Então, tipo, quando eu vi um anime de The Promised Neverland, eu fiquei, caraca, esse mangá deve ser top.
porque, né, o anime de Neverland, ele teve uma produção absurda. A produção audiovisual de Neverland foi absurda, muito bem desenhado, muito bem animado. Então eu pensei, pô, esse mangá deve ser top, né? Então eu fui ver e novamente eu quase desmaiei quando eu vi aquele traço de Pozuka Demisio. Aquele traço é um traço bruto, mas é um traço estranho. Você comparando muitos dos personagens, você vai ver que basicamente o Pozuka, ele não, tipo assim, ele não tem muito como é que eu posso falar? A coordenação motora pra desenhar o rosto dos personagens. Tipo, um exemplo que eu posso dar é o Norman. O Norman no anime, ele é um personagem que, tipo assim, se dá pra ver ele que a testa não é tão grande, o cabelo não é tão pequeno e tal. Só que o Norman no mangá, a testa dele tá imensa. Sério, você pegar aquelas primeiras cenas do mangá, que é eles criança lá, você vai ver, a testa do Norman tá enorme, não tem como. E, né, o Ray, o que que a gente pode falar do Ray? O que que é aquela franja do Ray? Porque, tipo assim, no anime e tal, ela tá, né, você dá pra saber que é uma franja. Aquilo parece uma seta no rosto do menino. Então, tipo, o traço do mangá de Neverland era bem bruto até então, porque, né, eu falo toda hora isso aí. Mas, né, o Bozuka, ele começou, né, a fazer o traço bem feito e tal. Não que no começo não era bem feito, mas, né, o traço melhorou bastante. Aí é só você comparar aí, né, as capas de Neverland, a capa do volume 1, até as capas finais e tal, né, você pode ver aí. É bem, né, bem, negociado. Então é isso, né? A gente coloca aí Pouso Cademisio aí com mais um traço que no começo era bem feinho, mas depois, né, ficou bem legal até. Mas é isso. O próximo que a gente vai falar aqui é um que já é bem conhecido, na verdade os próximos aí são bem conhecidos já. E o que eu vou falar agora é o Hirohiko Araki, o autor e desenhista de JoJo's Bizarre Adventure ou Jojo no Kimbo Nabokou, que é um mangá bem conhecido, o anime também é muito falado e tal. Então, né, JoJo's é um mangá muito antigo, com a primeira parte lá em 1986. Então, tipo, naquela época era muito normal ter uns personagens super musculosos e tal. Então, tipo, o Araki, ele fez os personagens super musculosos. Mas, tipo assim, não é musculoso de tipo, muito musculoso, tipo, sei lá. Não sei, eu vi poucos animes com personagens musculosos. Sei lá, vamos comparar Hajime no Ippo. Hajime no Ippo tem personagens musculosos. Não é musculoso naquele nível. É musculoso, tipo, você não entender o que que é a perna ou o braço. Tipo, você não entende nada. O traço do Araki, ele tem umas cores muito chapadas e tal. Mas também que cor chapada não é o que falta em JoJo's, né? As aberturas têm umas cores bem chapadas e tal. Por exemplo, né? A opening da parte 2, parte 1. Mas, tipo, o traço do Araki, ele é louco. É isso que eu tenho que falar. O traço do Araki é maluco. Ele uma hora ele não sabe se ele tá desenhando o pé ou a cabeça. Porque sério, tem o Araki, ele tem alguma coisa em desenhar, tipo, tudo rabiscado. Sabe aquela frase lá que o Sushida, né, o autor e desenhista de Tokugou, ele desenha rabiscando. JoJo's é a mesma coisa. O Araki, ele faz um bagulho parecendo que ele não sabe o que ele tá fazendo. Ele tá fazendo o pé, ou a cabeça, ou a mão, ou o braço. Ele não sabe o que ele tá fazendo. Uma hora o braço tá no pé, outra hora a mão tá no braço e tal. Mas, né, ainda não podemos falar, né, que é um mangá ruim. Não, JoJo's é bem legal, né, o mangá e tal. E uma coisa que eu tenho que falar que é as sobrancelhas. Olha o tamanho disso. Eu até vi, eu queria falar desse negócio de sobrancelha porque quando eu tava lendo JoJo's, teve um comentário lá no capítulo, não sei que capítulo era, mas era um capítulo lá de JoJo's da parte 1 e tinha um cara falando: "Mano, como tem pessoa que critica o traço do Araki?"
E eu vi o comentário lá do cara que respondeu falando: olha a sobrancelha do cara. Então sim, o traço do Araki era bem feio até e tal. Não que ele era feio, mas ele era maluco. No Araki não sabia o que ele tava fazendo. Era muito nego musculoso e essas outras coisas. Mas mesmo assim é um mangá até que bem legal. E é isso. O próximo que a gente vai falar já é bem conhecido pelo seu traço, que é o Hajime Sayama, o autor de Shingeki no Kyojin. Bom, Shingeki eu tive a mesma coisa como The Promised Neverland e o Kimetsu no Yaiba, que eu conheci primeiro no mangá, não, que eu conheci primeiro no anime, e eu falei, caraca, o traço desse autor deve ser lindo, né? Porque Shingeki teve uma mega produção, todo mundo sabe disso, né? Teve uma mega produção. E aí eu fui ver e novamente eu me decepcionei porque o traço do Isayama é feio. É isso que a gente tem que falar. O traço é horrível. O traço, o primeiro traço, né, o traço do começo é horrível. Novamente é um traço mais bruto, né? Então, tipo assim, o Isayama até falou em uma entrevista que ele não liga para o traço, ele liga para a história e tal, né? Pô, então a gente pode falar isso, né? Porque, né, Shingeki no Kyojin de história, o negócio é absurdo. Mas, tipo assim, o traço do Isayama é muito bruto. Ele faz o negócio com muito preto, muito expressão, muito forte e tal. As expressões dos personagens é muito forte e tudo mais, né? Muitos tons de preto, muito negócio assim e tal, né? Que a gente pode falar. Então, tipo, o Isayama ele tem um traço muito bruto e tal. Então, tipo, esse é um ponto pro traço dele ser um pouco feio, porque o traço dele é bruto demais. Tipo, é o bruto do traço. Então, tipo, a gente pode falar isso, né? Como o Isayama sendo mais um autor que teve seu traço no começo bem feinho, mas depois ele melhorou e tal. Mas é isso, né? A gente pode falar, né, que o Isayama teve um traço bem feinho aí e é isso. Mas mesmo Isayama tendo um traço muito feio, nós temos um outro que supera qualquer um que exista. Qualquer um pode tentar fazer um traço mais feio da história, mas nunca vai ganhar do que está na nossa primeira posição, que é ele. E nós vamos falar dele, o criador de duas séries incríveis que, né, no começo uma série aí dele que no mangá depois foi refeita com traço melhorzinho e outra até hoje tá aí com traço bem feio, que é o One, o autor e desenhista de Mob Psycho 100 e One Punch Man. Ó, eu acho, na minha humilde opinião, que nenhum mangaka que exista ou que vai existir vai conseguir fazer um traço tão feio quanto o One. O One, né, que é o criador dessas duas obras incríveis, que é Mob Psycho e One Punch Man, ele fez, né, os dois, né? E os dois, eles são mais focados pra comédia. Por isso que o traço ele é mais feio e tal, porque ele não se importa também com o traço, igual o Isayama, ele não se importa com o traço, ele se importa para o que tem a história, o que a história tem a se envolver. Então, tipo, a gente pode falar isso. Ah, você pode estar falando, não, One Punch Man não tem um traço horrível. É, porque o One Punch Man, né, no começo ele foi feito como um web mangá, né? O One fazia história lá e publicava no site. Mas o depois, né, a Shonen Jump veio e falou: "Ó, meu irmão, quero comprar isso daí, mas não quero comprar esse desenho não. Esse desenho é muito feio, vou comprar só a história, é isso". E aí colocaram o desenhista de High Shield, que é uma série que é o artista, né, de High Shield, colocaram para desenhar One Punch Man e ele fez muito bem detalhado e tal, tudo é muito bom lá e tal. Então, tipo, no começo o One Punch Man foi ruim, não, então, tipo assim, a história não era ruim, só o traço que era horrível, o traço era rabiscado, ele não tinha intenção de fazer um traço bom. Ele fazia tudo rabiscado e tal. Então, tipo, o One Punch Man começou com um traço muito ruim, depois foi muito bom. Mas Mob tá até hoje aí com esse traço horrível. Não tem como superar esse traço que o One fez pra Mob Psycho. Eu não sei se tem uma versão já, né, que é uma versão aí melhorada do traço do One. Eu não sei. Mas eu acho realmente que nenhum autor
que exista ou vai existir vai conseguir fazer um traço tão feio quanto o traço de One, o autor de Mob Psycho 100 e One Punch Man. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. É claro que você gostou do vídeo, se você assistiu esse vídeo aqui até o final. Obrigado por todo mundo aí que assistiu aqui. Lembrando de entrar no nosso servidor do Discord, deixar o like, se inscrever no canal. E é só que eu tenho que falar. E é isso, pessoal. Obrigado e até mais. Tchau.